Boa tarde, meu nome é Jennifer Maiara, sou estudante de gestão empresarial e o tema de hoje vai ser o perfil dos consumidores 4.0 e as estratégias adotadas pelas empresas na região metropolitana de Campinas. O sumário. Esse trabalho irá conter introdução, capítulo 1 e capítulo 2. A importância do trabalho é analisar e compreender quais são as características e comportamentos desses novos consumidores e como as empresas podem estabelecer suas estratégias para atender às demandas dos consumidores 4.0. A questão norteadora é investigar e analisar quais são os perfis desses consumidores e como eles estão influenciando nas estratégias de marketing das empresas, e quais são suas expectativas em relação a temas como diversidade, inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social e como as empresas podem se adaptar e satisfazer as necessidades desse público. O objetivo do trabalho é entender quais são as características desses perfis e quais são os principais fatores que influenciam na aquisição de um novo produto e quais são as estratégias adotadas pelas empresas para atender os consumidores 4.0 e como este público influencia nas campanhas de marketing das empresas. A hipótese do trabalho é que os consumidores 4.0 estão mais engajados em temas sociais, eles valorizam e preferem empresas que se preocupam com temas como diversidade e inclusão, sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e, dessa maneira, influenciam as estratégias de campanhas das empresas. O percurso metodológico é uma pesquisa exploratória com revisão bibliográfica sobre os perfis dos consumidores 4.0 e as estratégias adotadas pelas empresas na região metropolitana de Campinas. Os sujeitos serão os alunos da FATEC para identificar que tipo de consumidor se enquadram e os indicadores serão as características demográficas, comportamentais e as preferências de consumo. Esse trabalho será organizado em 2 capítulos, sendo o primeiro fundamentação teórica e o segundo percurso metodológico. O marketing ele pode ser entendido como um processo de planejar, executar a concepção, estabelecendo preços e promoções, distribuindo ideias, produtos e serviços, com o intuito de promover trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. O relacionamento entre as empresas e os consumidores tem passado por grandes mudanças significativas ao longo do tempo. Visto que se tornou importante identificar as necessidades e desejos dos clientes para orientar e desenvolver novos produtos e serviços. O marketing ele pode ser compreendido como um processo que envolve planejamento e execução das estratégias para atingir metas individuais e organizacionais. Agora eu vou falar sobre a evolução do marketing. O marketing 1.0 aconteceu durante o século XX e a segunda revolução industrial. As organizações nesse período, elas se preocupavam mais em produzir em longa escala, em grande quantidade, do que entender quais são as necessidades e o que o público quer. Acreditavam que para obter sucesso e boas vendas era necessário produzir em massa. Então, nesse momento, o cliente não era o foco principal. Já no marketing 2.0, que começou nos anos 60, as empresas perceberam que não bastava apenas vender um produto e serviço. Elas precisavam entender as preferências e as necessidades desse público. E com a crescente concorrência e a mídia, as opções das pessoas, dos consumidores, passaram a aumentar e as empresas precisavam focar em entender o que os clientes queriam e o que eles pensavam. Então, aí, o consumidor passou a ter um papel importante. Já no marketing 3.0, os clientes se tornaram o foco principal, de fato. Além de produzir serviço, as pessoas desejavam se identificar com a missão, a visão e valores da organização. Elas buscavam conexão e valores e propósitos juntamente com a empresa, que se adequavam. E o marketing precisou se adaptar e valorizar as relações humanas e responsabilidade social e ambiental das marcas. E com a chegada da era digital, mudou o relacionamento entre empresa e consumidor, passou a ser mais próximo. Já no marketing 4.0, ou marketing digital, a tecnologia e a internet mudaram drasticamente esse relacionamento entre empresa e consumidor. Os consumidores ficaram mais exigentes e expostos, visto que, com acesso às mídias digitais e com a internet, eles começaram a analisar, a pensar bem antes de adquirir um novo produto ou serviço.
E aí as empresas precisavam compreender melhor quais são as necessidades do público e oferecer soluções personalizadas. O marketing 4.0 não é o abandono do marketing tradicional, mas sim é a oportunidade de conciliar esses dois marketing para atender da melhor forma possível o público. Consumidores 4.0. Antes disso, aqui é o quadro de explicação de marketing 0 e marketing 4.0. Os consumidores 4.0 são diferentes dos consumidores tradicionais, visto que eles têm um perfil mais exigente, eles se adaptam com facilidade à tecnologia e ao mundo tecnológico. Durante a pandemia, com distanciamento social e restrições, os consumidores passaram a recorrer e utilizar mais a internet, e isso alavancou mais esse perfil do público. Eles começaram a analisar, a pensar mais, a compartilhar suas experiências para depois, aí sim, tomar uma decisão sobre a aquisição de um produto ou serviço. E aqui é uma imagem ilustrativa do consumidor 1.0 até o 5.0. Delineamento de pesquisa. Essa pesquisa será realizada através de uma pesquisa descritiva, onde a abordagem será quantitativa e qualitativa, e o delineamento de pesquisa será um levantamento de dados. Quanto aos objetivos, a pesquisa abrange um estudo de análise onde se é comparado dois grupos semelhantes. O processo descritivo tem o intuito de identificar, registrar e analisar as características, fatores ou variáveis. Quanto ao delineamento, a pesquisa de levantamento tem como característica a interrogação dos indivíduos referente ao comportamento, se anseia conhecer, solicita informações a um determinado grupo, e aí com esses resultados tem uma conclusão. Caracterização do lugar e da amostra de pesquisa. A pesquisa será realizada na FATEC, entre os alunos de gestão empresarial vespertino e noturno, que responderão um formulário com algumas perguntas referentes ao tema. O procedimento para a coleta de análise de dados será uma coleta por meio de perguntas mediante um formulário online, referente a características, comportamentos dos perfis dos consumidores 4.0 e quais são as diferenças que se pode perceber nos gostos e preferências desses públicos. O ambiente da coleta de dados será na FATEC, por meio de uma pesquisa de campo. A técnica para a coleta de dados é um questionário elaborado pelo Google Forms com perguntas de preferência, comportamentos, gostos dos consumidores e sua opinião referente às marcas e seu critério de compra. A natureza da análise de dados é uma análise de pesquisa quantitativa. Essas são as referências e o trabalho é isso. Muito obrigada.